aqui uma reflexão bíblica para o nosso coração, a palavra de Deus para o nosso coração, onde está escrito por Paulo enviando a sua epístola, a sua carta ao filho na fé Timóteo, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Graças a Deus, podeis assentar, meus caros irmãos. Deus abençoe, por nós estarmos juntos na presença do Deus Todo-Poderoso. Passamos uma semana abençoada, não é? Uma semana também com muitos trabalhos, mas também com muita bênção da parte de Deus para as nossas vidas. E chegamos agora no primeiro dia da semana, quando nós poderemos falar aqui a respeito de um conselho que o velho Paulo, o ancião Paulo, que já estava chegando na caminhada, no seu rumo final, na sua reta final do seu ministério, mas havia produzido um filho na fé, havia produzido um discípulo, e ele então traz chama o seu filho na fé, Timóteo, para trazer-lhes alguns conselhos. E o conselho que Paulo traz para Timóteo é aconselhando Timóteo a imitá-lo, aconselhando Timóteo a fazer o mesmo que ele havia feito. Então, ele fala a respeito do bom combate. E quando a gente fala de combate, falamos de confronto. Quando falamos de combate, falamos de embates. Quando falamos de combates, nós falamos de lutas travadas, lutas que às vezes nem nós mesmos programamos para entrar, mas temos que enfrentar. Muitas lutas o apóstolo São Paulo, ele enfrentara no seu ministério, mas ele não havia pedido para enfrentar tais lutas, tais prisões. Paulo foi um dos apóstolos que mais esteve em prisões, e ele nem sempre imaginava que ele iria entrar novamente em prisões, que ele iria ser açoitado, que ele iria passar fome, que ele iria passar por naufrágio. Ele nem imaginava que víbora iria picar o seu dedo, víbora mortífera, que fazia a pessoa morrer em 5 minutos, em que o veneno estivesse na corrente sanguínea. Mas em todas o Senhor livrara a Paulo. E vimos agora o velho Paulo chamando o jovem Timóteo para dar conselhos a ele. E ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate. Nós sabemos que Timóteo, o jovem Timóteo, ele teve 2 colunas de testemunhos e de ajuda na oração, para que ele pudesse se fortalecer na fé e pudesse conhecer as leis de Deus e posteriormente as leis de Cristo. Nós sabemos que existia a sua mãe e a sua avó, não é? Ele foi criado pela mãe e foi criado pela avó.
A sua mãe e a sua avó, a Eunice e Loide, eram duas mulheres que foram sustentáculos na vida de Timóteo, a fim de que Timóteo conhecesse os caminhos de Deus no Velho Testamento, através das histórias contadas a ele do Velho Testamento, e também das histórias de Cristo, de Jesus o Cristo, que fora transmitida para Timóteo. Paulo então disse que ele, o Timóteo, o jovem Timóteo, ele a mesma fé que estava na sua avó e a mesma fé que estava na sua mãe, agora repousava sobre ele. Paulo teve essa visão, Paulo teve essa revelação de que a mesma fé, a mesma crença, a mesma forma de crer da avó e da mãe, agora o menino jovem Timóteo também possuía. O que nós aprendemos com isso é que o pai não salva filho, claro que não. O filho também não salva o pai, claro que não. Salvação realmente é individual, mas existe aqui um princípio bíblico ensinado por Paulo através dessa revelação, de que a fé é aprendida, de que a fé é conquistada através de um aprendizado. Então eu, bispo Eliezer Carvalho, nasci num lar cristão, vendo o meu pai, bispo Valdemar, no seu caminhar, da minha mãe, da bispa Luzia, no seu caminhar, os seus atos de fé, e enfrentando os seus embates de vida, e a gente vai vendo e vai aprendendo a possuir fé da mesma forma. E eu posso dizer que a mesma fé que habita neste casal, habita em mim, porque eu aprendi no dia a dia o que Paulo disse para Timóteo. A mesma fé da sua avó e a mesma fé da sua mãe repousa sobre você. E Paulo então assumiu esse jovem como um verdadeiro pai, assumiu para ensinar o menino e o jovem Timóteo a ser realmente um baluarte, a ser realmente um pastor, a ser realmente um obreiro, que não tivesse no que se envergonhar, mas que manejasse bem a palavra da verdade. Paulo ensinou a Timóteo a não desanimar. Paulo ensinou a Timóteo a que ele não desse guarida às pessoas que criticavam-o pela sua pouca idade, enquanto ele estava exercendo o ministério na cidade de Éfeso. Era muito criticado porque era um jovem de pouca idade, e ele então disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Entretanto, meu filho Timóteo, sê exemplo dos fiéis. E ele ensina a Timóteo dizendo: o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, que sejam prontos para exercer também este ministério. Paulo então, ele traz para Timóteo esse conselho: assim como eu combati o bom combate, combata você também, faça um bom combate também. Assim como eu guardei a minha fé, guarde a fé também. Eu guardei o bom combate, não é qualquer combate. Eu guardei o bom combate. Ele estava dizendo: eu comecei, eu fui chamado por Deus e eu comecei meu ministério. Eu fui até o meio do meu ministério, eu fui até o final do meu ministério, e tanto no início, quanto no meio, quanto no final,
chegar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, que te salva, é a tua fé. Pode perder qualquer coisa nesta vida, mas não perca a fé. Se você não perder a fé, não perderá a esperança, porque a esperança, ela está atrelada à sua fé, à sua confiança no Deus Todo-Poderoso. E ele então dizia: ó Timóteo, meu filho na fé, eu combati o bom combate. Então ele estava no meio da sua caminhada, e no meio da sua caminhada ele estava exercendo um ministério de perseguição. Mas o ministério de perseguição de Paulo ele chama de bom combate. Ele estava exercendo um ministério de ridicularização ministerial, mas ele chamou isso de bom combate. Ele estava exercendo um ministério onde não tinha ninguém perto dele para trazer-lhe um alívio, mas ele chamou isso de bom combate. Ele estava exercendo um ministério onde ninguém estava com ele para defender-te ou fazer a defesa dele diante do Império Romano, mas ele chamou isso de bom combate. Ele estava na cidade de Listra, e lá ele foi ridicularizado, mas ele chama isso de bom combate. Está em Icônio, também ele foi ridicularizado, mas ele chama isso de bom combate. Ele não desanimou, ele não detubiou a sua fé. Ele está ensinando o jovem Timóteo a combater o bom combate na fé. Como é importante a gente saber de que nós precisamos estar combatendo o bom combate, não só no início, porque combater o bom combate no início é fácil. Combater um combate no início tem euforia, no início tem força sobrando, no início tem fôlego sobrando, no início tem emoções sobrando. Mas ele estava combatendo o bom combate no início, mas quando ele chega no meio, ele também continua combatendo o bom combate. E diz a Bíblia que o meio das coisas são realmente os momentos mais terríveis em quaisquer situações, quaisquer coisas que vamos fazer. É no meio em que nós enfrentamos as maiores adversidades. No meio do lago de Genezaré, o Pedro não pescou nenhum peixe. É no meio que tem a dificuldade. E lá no Velho Testamento, o Abacuque ele pede e ora ao Senhor dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas é no meio, porque no início é fácil. Traga avivamento aqui para o meio dos anos. Eu não sei se você está no começo, e se você está no começo está fácil para você, mas eu profetizo avivamento para aqueles que estão no meio. Quem está no meio receba. Você precisa deste avivamento, porque no meio dos anos é necessário avivamento, é necessário um novo fôlego, é necessário um novo ânimo. E agora Paulo está no meio, mas mesmo no meio ele chama de bom combate. Agora ele está no final, a sua vida está sendo vituperada, a sua vida está já para ser entregue nas mãos dos romanos. Mas ele fala para Timóteo: eu combati o bom combate. Eu aprendo com Paulo ele dizendo: tudo quanto Deus mandou eu fazer, eu não deixei para depois, eu não deixei para amanhã, eu não coloquei lá na minha agenda e fechei a minha agenda e guardei a minha agenda e engavetei o projeto. Não, eu combati o bom combate. Tudo quanto Deus mandou eu fazer, eu fiz, Timóteo.
Timóteo, agora me imite, meu filho da fé, me imite, assim como eu não deixei nada para trás, não deixe também, ó Timóteo, faça a obra de um evangelista, não deixe para amanhã o que você pode fazer, faça já. O amanhã pertence a Deus e não pertence a nós. Nós precisamos combater, e para combater precisamos de fôlego, para combater precisamos de alimento. Nenhum soldado que milita, ele vai militar com fome, porque se ele anda com fome, ele logo terá fraqueza, então ele precisa de alimento. E eu quero dizer que neste combate, o Senhor prepara para nós o pão vivo. Ele, Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. Ele quer ser o teu alimento. Receba a palavra dele agora, receba a presença dele agora, receba o pão vivo que desceu do céu para alimentar você agora, porque você precisa desse alimento para o combate, o bom combate da fé. Deus nos conhece perfeitamente. Deus conhece. A minha Bíblia diz que no começo tudo era sem forma e vazio. Gênesis capítulo 1. Tudo era sem forma e vazio. Mas o Espírito de Deus, ele estava pairando sobre as águas. Todo começo é difícil. Todo começo não tem forma, todo começo tem ridicularização, todo começo tira um sarro de você, todo começo de projeto você trabalha sozinho. As pessoas não creem nos seus projetos, porque começou pequeno. Todo começo é sem forma, todo começo é vazio, mas se você começa com Deus, a minha Bíblia diz que Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Você começou com Deus, começa informe. Começou com Deus, começa vazio. Começou com Deus, começa pequeno. Mas tudo que você começa com Deus é como uma semente de mostarda, é insignificante. Mas se ela tem contato com o solo, se ela tem contato com a terra, ela vai crescer uma árvore frondosa, onde as aves dos céus fazem o seu ninho. Começou pequeno, começou insignificante, começou com motivo de chacota, mas é com Deus. Deus está contigo? Está. Então você será grande, então você vai crescer, então Deus vai trazer o crescimento. Paulo começou sozinho, mas ele deixou toda a região da casa de Acaia, toda a região da Ásia Menor, toda a região romana evangelizada. Por quê? Porque ele não deixou o seu combate de lado. Ele combateu o bom combate. Começamos um bom combate. Vamos para o meio. E no meio também nós estamos fazendo um bom combate. No meio vem o avivamento, para que nós possamos ter condições de chegarmos até o final. Quando a pessoa vai caminhar 3 quilômetros, correr 3 quilômetros, ele sai e o primeiro mil metros ou 1 quilômetro não é tão difícil, ele tem muito fôlego ainda, e quando ele faz 1,5 quilômetros, ele imagina: eu tenho mais 1,5 quilômetro para frente. Ou seja, ele chegou no meio da sua caminhada, e ele vai analisar se ele tem disposição, condições, fôlego necessário para dar continuidade e chegar no final ou não.
É no meio que a pessoa consegue fazer uma análise se ele vai conseguir ou não. Os atletas profissionais, quando chegam no meio, eles têm certeza que vão chegar no fim, porque eles têm uma força de vontade de um campeão. É por isso que eles ganham as suas corridas. É porque eles não saem para correr como qualquer um. Eles saem já como campeão. Eles saem para correr como uma pessoa pronta para vencer aquela caminhada. Se você começou a sua boa carreira, eu quero te convidar a você caminhar nesta terra como um campeão, como aquele que veio para vencer, como aquele que veio para lutar e para vencer, para você combater o bom combate na fé, mas chegar até o final. A coisa mais difícil para um avião é decolar. Ele vai precisar de muitas situações, inclusive os motores estando funcionando perfeitamente, com as turbinas funcionando corretamente, para que ele possa levantar voo. Mas o mais difícil não é o levantar voo, muito embora seja. Não, o mais difícil é manter esse avião no ar e chegar ao final e aterrissar. O que Deus espera é que você não só comece, mas que você mantenha-se na sua caminhada e você chegue ao final dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tudo que Deus espera de nós e tudo que Deus falou, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, vai até o fim. Timóteo, não desanime. Timóteo, persista. Timóteo, enfrente adversidades. Timóteo, mesmo sozinho, vai até o fim. Assim como eu, teu pai espiritual, terminei a carreira e guardei a fé, você também faça o mesmo, Timóteo. E o que Deus espera de nós é que nós tenhamos a mesma persistência. Só quem tem persistência cresce. Só quem tem resiliência cresce. Só quem tem persistência consegue chegar longe. Tudo que Deus espera é que nós tenhamos a fé, a confiança nele, a persistência para irmos até o final. O que Deus disse para Daniel é: tu, porém, vai até o fim, porque no final é que você vai descansar e vai receber o seu galardão. Paulo estava aguardando o seu prêmio, a coroa. Nós estamos caminhando e estamos guerreando e estamos lutando por causa de um prêmio. Sim, por causa de um prêmio. Foi nos prometido um prêmio. Paulo lutou e agora diz assim: o que me resta agora é a coroa. O que me resta agora é eu receber aquilo que me foi prometido, a coroa. Todos nós que estamos aqui trabalhando para Jesus, nós estamos trabalhando por causa da coroa, estamos trabalhando por causa do prêmio, não trabalhamos por trabalhar. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus não deixa ninguém trabalhar de graça. Ele prometeu dar-nos uma coroa, e a coroa da vida, uma coroa por toda a eternidade, será o nosso galardão por toda a eternidade. Enquanto caminhamos e guerreamos, crescemos. Enquanto caminhamos e estamos guerreando e crescendo, somos preservados. Você e eu não vamos morrer. Você e eu não vamos ser pegos de surpresa por nenhum inimigo. O diabo não pode nos tocar, porque estamos combatendo o bom combate. O combate que nós estamos combatendo é o combate ordenado por Deus.
estamos combatendo um combate do qual Ele nos ordenou. Então, enquanto não terminarmos a carreira, nada vai nos acontecer de ruim. Pode começar o diabo tentar, ele pode colocar barreiras e interrupções na nossa caminhada, mas ele vai se frustrar, porque Deus sempre nos dará a vitória, e nós vamos até o final, caminhando e vencendo. Começamos sem forma, começamos vazios, começamos pequenos, começamos insignificantes, começamos sendo chacota da humanidade, mas vamos terminar como filhos de Deus amados, e vamos terminar grandes, porque o nosso Deus é grande. Vamos terminar grandes, porque tudo que Deus faz é grande. Vamos terminar grandes, porque Deus, ele tem negócio com coisas grandes. A minha Bíblia diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você não vai ficar envolvido em coisas pequenas, não. Estou profetizando aqui. Tudo que você estiver envolvido será grande. Não será coisa pequena. Grandes problemas para grandes vitórias. Sim, você terá grandes problemas para estar envolvido em grandes vitórias. E quando você estiver envolvido em grandes problemas, combata o bom combate da fé. Não chame de ruim, não chame de vida miserável, não. Tudo que acontecer de ruim, você fala assim: estou combatendo o bom combate. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom, porque eu combato aqui um bom combate pela fé, e Ele, o justo juiz, me dará o prêmio, o meu galardão. Combata, não deixe de combater. Combata todos os dias. Combata na sua casa, na sua empresa, na sociedade, na igreja. Combata o bom combate. Paulo dizendo para Timóteo: eu combati, combata você. E a palavra de Deus para nós diz assim: combatamos o bom combate. Vamos continuar combatendo? Então palmas para Jesus.